Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o vaú de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Dali, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes comigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Até aí, vamos orar, pedir para Deus falar conosco. Peça isso para o Senhor. Pai Santo, que a tua palavra hoje seja um local de encontro com o Senhor. Que o Espírito Santo gere esse encontro, nos dando fé e levando a que haja reconciliação com o Senhor, reconciliação familiar, para que o Senhor restaure de vez relacionamentos quebrados na nossa família. Que hoje seja um marco na vida desses irmãos que entraram aqui, na vida desses que vão ouvir a gravação depois no YouTube. Assim eu oro, Espírito Santo, que o Senhor haja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje muito sobre identidade. Qual é a sua identidade? Como te chamam? Por exemplo, aqui em Uberlândia, eles me chamam de vários nomes. Para uns eu sou Paul. Quando eu me converti aqui nessa igreja, me deram esse apelido. Para uns, pela intimidade, de ser meus amigos na época da minha juventude nessa igreja, eu sou o Gabriel. Para uns me chamam de pastor. Para uns me chamam de mão. Mão é porque eu fui missionário no Timor-Leste, e mão significa o irmão mais velho. E depois de um certo tempo ali, convivendo com as famílias, eles já me consideravam um irmão, alguém da família, me chamavam de mão. Como você é conhecido? Quem é você? Porque às vezes, como eu falei, há vários significados de como nós somos conhecidos. Mão significa o irmão mais velho. E Jacó, que é talvez o personagem principal hoje dessa exposição bíblica, talvez porque nós vamos dizer que o personagem principal de fato é Jesus. Jacó significa enganador, alguém que engana. Porque de fato o nome dele carrega coisas que ele de fato era. Então às vezes a como te chamam carrega significado. Talvez você é isso mesmo que dizem por aí. E você precisa de um encontro com Deus para que Ele transforme a sua vida, transforme o seu nome, o seu significado.
Às vezes a gente cria um personagem. Nós somos bons em criar personagens e as pessoas olharem para nós, acharmos que nós somos alguma coisa que na verdade nós não somos. Às vezes a gente cria um personagem que não é verdadeiro. A gente quer passar uma imagem de que nós somos crentes, que nós somos boas pessoas, mas na verdade cada um de nós carrega um pouco de Jacó dentro de si. Por exemplo, nas épocas de Dia dos Namorados, a gente vê nas fotos das redes sociais, Instagram, Facebook, casais felizes, não é? Fotos de amor, declarações de amor. E alguns casais nós sabemos que aquilo ali é uma farsa, é uma máscara. Nós sabemos que no dia a dia aquelas fotos de Facebook não condiz com a realidade. Também Dia das Mães, a gente vê declaração para as mães no Facebook. E um dia eu falei com um amigo meu: você sabia que a sua mãe não tem Facebook? Ela não está vendo essa declaração, você precisa ir lá e falar para ela. Porque nós, muitas das vezes, queremos colocar uma máscara e mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Às vezes há um significado forte em quem nós somos, negativo. Por exemplo, eu estava conversando com um professor de história, um amigo meu, e ele falou que aquela figura de Zumbi dos Palmares, que até o dia da consciência negra, é o dia que ele morreu, se eu não me engano. E quem a gente pensa sobre Zumbi dos Palmares? Quem ele foi? Alguém que lutou pelos escravos, né? Alguém que ajudou na escravatura, alguém que lutou pela causa. Mas esse amigo meu, historiador, diz ele que pesquisando a fundo, diz que Zumbi dos Palmares é uma identidade falsa. Que na verdade ele envenenou o seu tio, que era chefe do quilombo, para tomar o poder. E diz que ele, quando invadia as fazendas, ele levava escravos para si, os escravos que ele supostamente libertava. Então é uma grande máscara, não condiz com a realidade. Esse perigo da gente, não ser de fato quem nós dizemos que somos. Portanto, a pergunta hoje que Deus faz para Jacó e a pergunta que Deus faz para você é: quem é você? Quem é você na realidade? Porque se você olhar bem, no capítulo 32, versículo 10, olha a oração de Jacó: sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Quem olha essa oração de Jacó fala: esse cara é muito crente. Quem olha essa oração, ele falando: eu não sou digno, eu não mereço nada, a gente pensa: esse cara é crente de verdade. Mas aqui Jacó ainda não tinha tido o encontro com Deus. Jacó ainda era um enganador. Por isso eu pergunto para você hoje, várias vezes nessa pregação: quem é você? Eu vejo você aqui na igreja, você bem vestido, você é uma pessoa educada, todos aqui são. Eu vejo você aqui com uma reverência à palavra de Deus. Na nossa igreja, às vezes a gente vai pregar fora e a gente vê uma bagunça na hora da pregação, as pessoas conversando, levantando toda hora. Aqui não, tem uma reverência, todos estão atentos. Eu conheço você aqui, mas quem é você quando você está sozinho? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você de verdade? Você carrega uma máscara? Você é verdadeiro? Porque se a gente for sincero, todos nós temos um pouquinho de Jacó. Nós queremos passar uma aparência de quem nós realmente não somos. Como eu falei, Jacó tinha feito essa oração, e se a gente olha essa oração, a gente imagina que ele é um bom crente, alguém fiel. Mas você conhece um pouquinho do histórico de Jacó? Ele, desde o seu nascimento, ele já agarrava o calcanhar do seu irmão, porque ele queria ser o primogênito. Ele era irmão gêmeo de Esaú. E depois ele engana o seu irmão, ele usa da necessidade do seu irmão. O seu irmão estava com fome, lembra? E daí ele compra o direito de primogenitura de Esaú, ou seja, ele engana Esaú, aproveitando da carência de Esaú, que estava com fome. E por fim ele dá o grande golpe na amizade com o seu irmão, porque o seu pai Isaac já estava velho,
E daí, quando o pai está para morrer, ele dá a bênção naquela época especial para o primogênito. E o que Jacó e a sua mãe planejam, você lembram? Se disfarça que você é Esaú. Mas Jacó pensa assim: mas o meu irmão é peludo e eu não tenho pelos. E ele com a sua mãe trama, eles colocam alguns pelos de animais, e daí eles preparam uma boa refeição. E Isaac já estava cego, não via direito. E daí diz que quando ele foi abençoar o seu filho, quem estava ali era Jacó, porque Esaú tinha ido pegar uma oferta para o seu pai. E daí o pai dele pergunta assim para ele: quem é você? E quem ele era? Jacó. Quem ele fala que era? Ele fala: eu sou Esaú. Ele é de fato um enganador, ele é de fato alguém que sempre tem um plano B na manga, alguém que dá um jeitinho brasileiro, alguém que depois foge de encarar as responsabilidades, porque quando Esaú vem e fica sabendo de tudo que o seu irmão fez, diz que ele ficou tão irado que ele planejava matar o seu irmão. E Jacó também então é um fujão. Em vez dele encarar o seu irmão, a Bíblia fala que ele trama de novo com a sua mãe. A mamãe sempre ajuda ele nas suas falcatruas, e diz agora que ele foge, porque ele ficou com medo de encarar as suas responsabilidades. Ele não era um homem de verdade ainda, ele era um menino, porque meninos que fogem da responsabilidade de encarar as consequências dos seus erros. Então ele foge, e ali ele vai trabalhar para o seu sogro. E daí alguém que engana uma vez é enganado. Cuidado com isso. O seu sogro engana ele. Ele trabalha 7 anos para uma mulher, para poder casar com uma mulher que ele amava. E o seu sogro fala: não, aqui não é assim não, você tem que casar com a mais velha. Então ele casa com a mais velha, e depois o seu sogro fala assim: se você quiser casar com de fato a outra, você tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalha 14 anos para poder casar. Fica uma dica aí para os jovens que querem casar aí, ó. Trabalha muito, rala muito, serve muito o seu sogro. Se você for bem, está aprovado. Beleza? Beleza, Lucas? Mas daí Jacó, veja que interessante, ele, mesmo com esse contexto, mesmo sendo um enganador, mesmo sendo um trapaceiro, um fujão, Deus prospera ele. E ele fica muito rico e começa a dar problemas agora, e ele tem que voltar para casa agora, porque Deus manda agora ele de volta para sua casa, para ele acertar as suas contas com seus irmãos, com seu irmão. Todos nós, meus irmãos, temos um pouco ou muito de Jacó. Como eu falei, nós gostamos de uma máscara, nós gostamos de fingir quem nós somos, infelizmente. E é preciso um encontro com Deus, para que depois nós possamos acertar as coisas que o pecado causou nas nossas famílias. Todo mundo tem alguma coisa para resolver e acertar com algum parente. Todo mundo tem alguma coisa para resolver na família. Todo mundo que entrou aqui tem alguma história não resolvida que precisa ser resolvida na sua família. Eu tenho certeza disso. Então Jacó é esse alguém que luta, que ele tem medo, mas ele conquista muitas coisas, mas ele carrega aquele nome. Ele precisa ser transformado. Ele precisa tirar essa máscara de quem ele realmente é. E nós precisamos também. Nós precisamos que todo pequeno Jacó que há dentro de nós seja transformado. Nós precisamos que todas as máscaras que nós carregamos seja tirada de nós. Mas para isso nós precisamos querer encarar as responsabilidades e voltar aonde Deus quer que a gente volte para resolver as coisas. Há o perigo da gente amar tanto as máscaras e não querer tirar elas. Da gente querer carregar uma máscara de cristão a vida inteira, de alguém que é certo, mas que na verdade não é. E essas máscaras podem estar até dentro da igreja. Eu estava olhando o episódio de um serial killer nos Estados Unidos, um dos piores.
e ele pegou o apelido de BTK, que traduzindo para nós seria aquele que amarra, tortura e mata. Ele fez isso com dezenas de mulheres nos Estados Unidos, e ele era presbítero de uma igreja luterana. Exemplo de um bom pai de família, exemplo de um líder na igreja. Uma máscara, na verdade era um assassino. Aqui o Jacó nele estava grande, mas mesmo que tenha um Jacó pequeno dentro de nós, ele precisa ser retirado diante do encontro com Deus. Então hoje nós somos chamados, meus irmãos, a tirar as nossas máscaras, reconhecer quem nós somos diante de Deus, para que Ele, pela sua graça, nos transforme. Não há restauração familiar, não há acerto de contas com os nossos Esaús, se a gente não tiver primeiro um encontro com Deus, aonde nós estamos ali diante dele e somos totalmente desmascarados. E aí sim, quando nós reconhecemos quem nós somos, nós podemos ser transformados com Deus para uma nova vida. Primeiro ponto que eu quero falar é que um dia chega a hora. Um dia chega a hora que nós temos que encarar os momentos difíceis. Um dia Deus vai nos apertar de tal maneira que Ele vai nos levar a ter um encontro com Ele. Ele vai nos perseguir e não tem como fugir. Aqui Jacó agora ele está num beco sem saída. É aquele ditado que nós falamos: se ficar o bicho, pega, né? Eu fico em dúvida, você pega ou come primeiro? Se ficar o bicho pega, se ir o bicho come. Porque se ele fica lá, ele estava tendo muitos problemas com o seu sogro Labão, porque ele começou a prosperar, e diz que Labão agora começou a perseguir ele. Labão começou a ficar com inveja da prosperidade de Jacó e disse que quando ele vai embora, o sogro vai atrás dele. O sogro queria acertar contas com ele, porque ele levou as filhas, levou os netos, levou os bens. Então se ele fica ali, ele teria um grande problema para enfrentar. Mas o problema é que agora ele tem que voltar depois de cerca de 20 anos. Ele ficou 14 anos lá trabalhando para casar, calculamos que mais uns 6 ele ficou ali casado. Então agora, depois de 20 anos, Deus coloca ele num beco sem saída. Ele tem que voltar para acertar contas. E ele lembra do seu irmão. Ele lembra do seu irmão que era um perito caçador. O que ele imagina? Ele vai acabar comigo. Eu fico imaginando Jacó lembrando do seu irmão Esaú, pensando assim: o dia que eu encontrar aquele pilantra, eu mato ele, porque foi isso que ele prometeu. Então diz que ele está com tanto medo, mas agora não tem jeito, porque foi o próprio Deus que mandou ele voltar para a sua terra. Ou seja, vai chegar um momento que nós vamos ter que resolver as nossas vidas, nós vamos ter que nos reconciliar com as pessoas, não vai ter como fugir mais. Não vai ter como você fugir mais de Deus, porque Deus ele vai atrás das suas ovelhas até encontrá-las. Diz inclusive que ele deixa 99 para ir em busca de uma que perdeu. Jesus vai atrás até o fim das suas ovelhas. Chega um dia que você vai ter que se encontrar com Deus para resolver os seus problemas, para tirar as suas máscaras, para mostrar quem você é. Agora Jacó tem que virar homem e deixar de ser menino, encarar as suas consequências, porque a mamãe Rebeca não está mais para ajudá-lo. Agora ele tem que virar homem. Chega um momento na nossa vida, sim, rapazes, que a gente tem que virar homem de verdade, deixar de ser menino, ter um encontro com Deus e assumir uma responsabilidade com a nossa família. Mas veja, meus irmãos, que Deus deu total certeza para ele que estaria com ele. Foi Deus que mandou ele ir. Olha o capítulo 32, versículo 1 e 2. Olha o que Deus, antes de tudo isso, olha o que Deus faz com ele. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Ele tinha total certeza que Deus estava com ele, mas diz que ele estava com muito medo. Olha o versículo 6 do capítulo 32. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou,
dividiu em 2 bandos o povo com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Veja que Deus deu total certeza que estaria com ele. Ele viu anjos, mas diz que agora ele está com tanto medo, porque os mensageiros falaram assim: olha, Esaú também quer te encontrar, e ele está vindo, viu? E tem só 400 homens junto com ele. Tremeu nas bases. Mas por que ele tremeu nas bases, sabendo que Deus estava com ele? Porque a sua consciência estava pesada. Quando a nossa consciência está pesada, dos nossos pecados escondidos, das nossas máscaras, a gente fica com medo mesmo sabendo que Deus está conosco. A consciência dele sabia que de fato ele fez muito mal ao seu irmão. Então por isso ele tem medo, mesmo sabendo que Deus estava mandando e estava com ele. Ele estava com a consciência pesada. Por isso, irmãos, consciência pesada atrapalha a nossa relação com Deus. Confesse pecados, deixe pecados, porque o apóstolo Paulo fala para Timóteo que alguns, por causa da consciência pesada, abandonaram inclusive a fé. Ele estava com medo, porque sabia que era o culpado. Pergunto mais uma vez: quem é você? Você já teve esse encontro transformador com Deus? Você já teve esse encontro com o seu Esaú? Veja que é possível ter esse encontro. Veja que é possível, inclusive, orar. É possível ter uma relação com Deus. É possível, como ele fala no versículo 10, dizer que é indigno de Deus. É possível ser um homem próspero. É possível ter muita coisa boa na vida, mas ainda assim ser um Jacó, alguém que carrega máscaras, alguém que ainda nunca teve um encontro com Deus. É possível você ser um presbítero da igreja, como aquele serial killer, e a gente olha para você e fala: que homem abençoado. Mas é possível mesmo assim, você parecendo ser uma coisa, não ser aquilo que você de fato é. Esse era Jacó. E você? Já teve esse encontro? Ou você está fugindo desse encontro com Deus? Não perca tempo fugindo desse encontro com Deus, porque Deus vai criar uma situação que se você ficar, o bicho pega. Se você ir, é pior. Mas veja que antes desse encontro, Deus já está trabalhando no coração de Jacó. Olha o versículo 9, a oração de Jacó. Que oração sincera. Ele fala o seguinte: alguém lê para mim do versículo 9 a 12, me toma água, por favor. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: toma a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o teu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 anos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa oração não é de alguém que de fato conhece a Deus, gente? Essa oração é um exemplo. Veja que Deus já trabalhava no coração dele, Deus já estava funilando ele. E a oração dele é muito boa. Ele reconhece que é indigno, ele reconhece que não merece nada de tudo aquilo que ele ganhou de Deus. Nós devemos pensar isso. Nós não merecemos nada, nós somos indignos. Veja que ele pede livramento, ele está com medo mesmo. E veja que ele ora as promessas de Deus. Ele fala: Deus, o Senhor prometeu ao meu avô Abraão, ao meu pai Isaque, o Senhor prometeu para mim que nós seríamos uma grande nação, que nós seremos abençoados. Nós devemos trazer essa oração para nós, que é reconhecer a nossa indiferença perante Deus. Nós devemos ser esse que ora pedindo livramento, sim, e devemos orar as promessas de Deus. Então a oração dele está certa, mas ele precisava ainda ter um encontro com Deus. E chegou a hora, não tem como mais fugir. Esaú está chegando, os bandos já foram, ele ficou por último. Chegou a hora de resolver as suas pendências familiares.
Mas antes disso, algo importantíssimo precisa acontecer. Ele precisa deixar de ser Jacó. Ele precisa tirar todas as suas máscaras. Ele precisa ser transformado por Deus. E vai dizer, meus irmãos, no versículo 24, que agora não tem mais ninguém ali. Agora só está os dois. É aquele momento onde só vai estar você e o seu Criador. Esse momento de encontro que você precisa ter com Deus é onde vai estar só você e Jesus. Ninguém mais, porque ninguém mais te conhece como Ele. Eu posso enganar vocês aqui. Vocês podem achar que eu sou super espiritual e na verdade não sei. Mas eu não posso enganar o meu Senhor. Então chega um momento na nossa vida que é o momento da gente estar sozinho entre nós e Ele, para que Ele mude a nossa história, mude o nosso caráter e nos salve. E vai dizer, meus irmãos, que está tendo uma luta ali. Como que é isso? Eu vou explicar. O versículo 24, além de ficar só, diz que agora ele está lutando com um homem. E depois nós vamos ver que esse homem, de fato, ele é o próprio Deus. Versículo 30 vai dizer que ele viu Deus face a face. Depois o profeta Oséias, explicando o que aconteceu no capítulo 12, só ouça, diz o seguinte sobre Jacó: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. De fato, quem estava ali era o próprio Deus, era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava ali como numa espécie de, antes da sua encarnação, Jesus estava ali tomando uma forma humana para se revelar a Jacó. E diz ali, irmãos, que ele está lutando com Deus. Tem como lutar com Deus? Essa luta, será que era ele dava um soco e Deus defendia e dava outro? Não, irmãos, essa luta é ali, toda a entrega agora de Jacó. Sabe quando está só você e Deus, e ali não tem mais nenhuma máscara, e você ali faz todos os seus questionamentos? Você luta com Deus e você pergunta: Deus, por que o meu irmão foi primogênito? Por que ele foi o queridinho do papai? Porque diz que o pai preferia o irmão mais velho. Por que ele tinha o direito de primogenitura e eu não? Por que ele era um perito caçador e eu era apenas um homem que vivia nas tendas? Ali ele entrega todos os seus questionamentos. Ali ele entrega todos os seus porquês, todas as suas lamentações. Ali ele se rasga perante Deus. Ali provavelmente ele chora. Ali ele abre o seu coração para Deus e pergunta: por quê? Porque tanta coisa talvez aconteceu na vida dele. Porque ele foi lá para casar com uma mulher que ele amava, ele teve que casar com outra. Porque ele teve que trabalhar tanto lá para casar com a sua esposa que ele amava, e depois ainda o seu sogro ainda achou ruim dele ir embora. Você tem esses porquês na sua vida? Você tem esses questionamentos? Porque talvez você se sentiu às vezes injustiçado na sua família? Porque às vezes você pergunta para Deus: por que aconteceu alguma coisa ruim na sua família? Por que Deus te tirou algo que você tão amava? Por que Deus não te deu algo que você tanto desejava? Quais são os seus questionamentos, como Jacó aqui tinha os deles? Talvez você como irmão pensa isso, né? Sempre tem essa briguinha de irmãos: por que ele, por que ela? Minha irmã tinha isso comigo. Ela tinha isso comigo. E para os pais, bons pais, isso não tem nada a ver. Quais são os seus questionamentos no seu encontro com Deus? Quais são os seus porquês? Quais são as suas lamentações? Porque diz, meus irmãos, no versículo 25: vendo este que não podia com ele. Diz que Jacó estava tão entregue, que ele estava lutando tanto com Deus, ele estava ali fazendo tantas argumentações, ele estava tão indignado com Deus. Você tem situações assim que você ficou indignado com Deus?
que você ficou sem entender os porquês na sua vida, diz que ele estava tão indignado com Deus. E diz que esse homem que lutava com ele não podia com ele. E diz que ele tocou-lhe na articulação da coxa. A coxa dele, aqui onde fica aqui entre a bacia e o fêmur, disse que esse anjo, nessa revelação de Deus ali com ele, feriu Jacó. Ele foi ferido. Porque Deus, às vezes, o nosso coração está tão duro para receber o seu amor, para entender a sua soberania, para entender que tudo o que aconteceu na nossa vida é para um bem futuro, que Deus não erra conosco, e que coisas ruins, inclusive, que Deus permite na nossa vida, são para o nosso bem, são para que nós entendamos no futuro. Ele precisa nos ferir como ele feriu Jacó, para que a gente veja que a gente não pode lutar com ele, que perante Deus só nos resta dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, a sua vontade de fato é boa, perfeita e agradável. Então às vezes Deus precisa nos ferir de uma maneira que aqui ele carregou essas cicatrizes para toda a vida. Tanto que o povo diz que eles nem comiam. Olha o versículo 32, diz que os filhos de Israel não comiam até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Você carrega algumas marcas de uma suposta luta com Deus, onde Deus permitiu coisas que marcaram o seu corpo, marcaram talvez a sua alma. Às vezes Deus colocou situações para te ferir, para que a própria mão dele pudesse te curar. Porque se ele não te fere, o seu coração é tão duro, que você ia lutar com Deus a sua vida inteira e não iria se render a ele. Nosso coração é tão duro que se Deus não nos fere, não arranca os nossos ídolos do nosso coração, a gente nunca se renderia a ele. E Jó, um homem que foi tão ferido por Deus, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: Deus é Ele que faz a ferida, e Ele mesmo trata, Ele fere e as suas mãos curam. Acho que aqui está sem, né? Acabou a pilha. Vocês estão quietinhos? Acho que vai dar para me ouvir sem o microfone. Ou se quiser arrumar outro para mim, pode. Em Jó 5,18 diz que o próprio Deus que faz a ferida é Ele mesmo que trata. O próprio Deus que fere é as suas próprias mãos que curam. Olha que maravilha. Ele precisa nos ferir, Ele nos fere para que Ele mesmo nos cure com seu bálsamo, com a sua mão paternal depois. Ele nos fere para nos mostrar que nós não somos nada perante Ele, que de fato nós somos Jacó. Quais marcas você carrega? Você carrega as marcas talvez de um encontro com Deus, a dureza do seu coração. Se Ele te feriu, se você está ferido, saiba que Ele vai te curar se você se entregar para Ele, porque essas feridas foram as feridas de um Pai de amor. Está me ouvindo? Se puder aumentar um pouquinho, Marzinho, por favor. Acho que é um pouco baixo. Aumenta um pouquinho esse microfone, por favor. Meus irmãos, mas agora o versículo 26, Jacó ele pede para ser transformado. Ele fala: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó, ele de fato, ele quer ter uma mudança de vida, ele quer ser transformado. E veja que essa luta é Deus se rebaixando ao nosso nível. Deus ali se mostrando como um homem que luta, se rebaixando ao nosso nível para tocar a nossa vida e curar a nossa vida. Deus ele nos quer como Jacó nesse momento. Jacó já estava totalmente esgotado, ele já estava totalmente ferido, ele já não confiava mais em si mesmo. Então agora é o momento de Deus agora mudar-lhe o nome. E Deus agora vai perguntar para ele:
Deus pergunta para ele no 27: como te chamas? Quem é você? Quem é você? Quem era ele? Ele era um enganador. Ele era um trapaceiro. Ele era agora um homem ferido por Deus. Vai chegar um momento, meus irmãos, que você vai ter que ter esse encontro com Deus. Eu não sei se você já teve. E Deus vai ter que te perguntar: quem é você? Quais são as suas máscaras? Quem você finge ser? Você finge ser forte? Você não é forte. Você finge ser autossuficiente? Você não pode nada sem Cristo. Você acha que não precisa da igreja? Você precisa da igreja. Quem é você? Então agora, depois que Deus viu ele ferido, sem esperança nenhuma, esgotado daquela luta que começou na madrugada e já era o romper do dia, ele não tinha mais forças, ele não tinha mais argumentações, ele não tinha mais lamentos. Chegou a hora de tirar a máscara. E no 28 Deus fala para ele: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui Deus agora está mudando a história daquele homem. Deus está mudando agora o caráter daquele homem, e Deus está dando um novo nome para ele, com um novo significado. Israel significa aquele que lutou com Deus. E o versículo 28 fala que ele prevaleceu. Mas será que ele prevaleceu mesmo? Porque se a gente for pensar numa luta, como eu falei, uma luta corporal, ele não prevaleceu, porque na verdade ele foi ferido. O que seria então prevalecer com Deus nesse encontro? Prevalecer com Deus é se entregar ao amor de Deus. Prevalecer com Deus é perder. Ganhar com Deus é perder. Ganhar com Deus é ser ferido e depois querer e se entregar para ser curado com Ele. Ganhar com Deus, essa luta, é falar: Senhor, eu sou um miserável pecador, a minha vida é um engano sem o Senhor, eu carrego máscaras, mas a partir de hoje eu quero ser transformado pelo Senhor. Por isso ele prevaleceu, porque ele reconheceu quem ele era. Quando Deus pergunta: quem é você? Ele fala a verdade: eu sou Jacó, aquele nome cheio de significado. E ali Deus muda o nome dele, a história dele, e ali surge o povo de Deus. O povo de Deus é Israel, fruto dos seus patriarcas, onde um patriarca se entregou e foi transformado por Deus. A igreja é o Israel de Deus. Por isso que eu falei que todos nós somos um pequeno Jacó que precisa ser transformado em Israel, porque a igreja hoje é o Israel de Deus. Aqui começa a nossa história. Por isso que eu falei que todos nós somos um pouco ou muito Jacó, que precisa ser transformado em Israel, que é um momento onde você se encontra com Deus, se desarma totalmente sozinho com Ele, e Ele te toca e transforma a sua vida. É preciso ter um encontro com Deus. Senão você pode participar da igreja, ter muita coisa boa, mas ainda não ter a sua história mudada. Porque no versículo 29 fala que ali ele foi abençoado. No versículo 30 fala que depois de ver Deus face a face, a vida dele foi salva. Esse encontro, meus irmãos, pode se dar hoje, sabia? Eu tive esse Peniel na minha vida, num acampamento da igreja. Esse momento onde Deus me desmascarou, onde o momento que aquele jovem playboyzinho que andava de moto, quem lembra aqui? Que gostava de lutar jiu-jitsu, que todo mundo olhava e falava: nossa, que cara legal. Eu era um fracasso, a minha vida era uma mentira, e Deus me feriu.
E ele me feriu ao ponto de as lágrimas virem e eu não mais consegui suportar. E a partir desse momento, até um novo nome na igreja eu ganhei, que foi Paul, simbolicamente. Esse encontro pode se dar hoje nessa igreja, pode se dar hoje quando você dobrar o seu joelho na sua casa, porque esse encontro se dá pelo Espírito Santo. O Espírito Santo continua hoje marcando encontros de Peniel com pessoas, aonde pessoas não veem mais fuga. Você está cansado de ir para um lado para o outro, você precisa resolver a sua vida, você precisa resolver questões familiares, você precisa tirar as máscaras, você precisa se entregar ao amor de Deus. Esse encontro pode ser hoje nessa igreja. Agora, depois desse encontro, Jacó está pronto para agora o encontro com seu irmão Esaú. Agora ele está pronto para a reconciliação familiar. Deus sempre vai nos guiar depois de encontro com Ele para que haja uma reconciliação familiar. E no capítulo 33 vai dizer que as famílias já tinham chegado. No versículo 3 vai dizer o seguinte: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Veja que a cada período da sua caminhada ele se prostra. Estava com medo, né? Clamando a Deus: Deus, me livra do meu irmão. Ele é perito caçador, ele está com 400 homens. Estava morrendo de medo. Nós também estaríamos. Mas chega um momento que não dá mais para fugir, meus irmãos, de resolver questões familiares. Chega um momento que não dá mais para fugir de encontrar as pessoas que nos feriram, ou encontrar as pessoas que nós ferimos e nos resolver com elas, principalmente na nossa família. Mas essa resolução familiar precisa primeiro ter um encontro com Deus, porque você nem tem coragem de resolver. Você vai protelando, até o momento que Deus te pega, te fere e te leva agora para resolver as questões familiares que você tem para resolver. Eu tenho quase certeza que todos aqui têm um Esaú para encontrar na sua vida. Chegou a hora. E vai dizer, no capítulo 33, o versículo 4, algo surpreendente. Deus também estava trabalhando no coração de Esaú. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou e choraram. Que maravilha! Que maravilha! O que Deus faz numa família onde as pessoas se encontram com Deus. Gente, se a gente fosse Esaú, o dia que a gente encontrasse Jacó, a gente ia querer matar ele. E se a gente fosse Jacó, a gente nunca ia querer voltar para resolver essa questão. Mas ali nós vemos, vendo esse encontro, eu lembrei do filho pródigo, quando o filho arrependido volta e o pai o abraça, o acolhe, assim como Deus faz conosco. Ou seja, todo aquele que recebeu o amor de Deus, que recebeu o abraço de Deus, que recebeu o acolhimento de Deus, agora quer acolher, quer o perdão, quer a reconciliação. E nós vemos aqui então também que também no coração de Esaú Deus já estava trabalhando, porque agora eles se reencontram e não há luta, não há morte, há abraço, beijo e choro, porque eles se reencontraram. Houve ali um concerto familiar. Que maravilha! Mas veja, meus irmãos, que é preciso ter coragem, é preciso ter confiança que a reconciliação é sempre a vontade de Deus. Eu sei que nós vamos ter medo de tocar em coisas que estão abafadas há 20 anos.
Tem coisas nas nossas famílias que elas estão abafadas há muitos anos, e a gente não tem coragem de mexer, vai doer, nós temos medo, mas veja aqui, Jacó mesmo com medo, ele confiou em Deus, e ele foi até o seu irmão, mesmo que o seu irmão pudesse matá-lo. É preciso ter coragem para resolver as nossas questões familiares. Ele foi, e ambos ali estão agora com uma postura totalmente diferente. Esaú, que queria matar, agora abraça. Jacó, que queria ser mais do que o seu irmão, agora diz que eles se prostram perante Esaú. Todos se dobram, como uma espécie de humildade, de arrependimento, eles se prostram, todos, as suas famílias, perante ele. Então há esse encontro familiar. Portanto, meus irmãos, eu pergunto hoje: quem é você? Deus pergunta hoje: quem é você? O pai deles, quando perguntou para Jacó, quando ele estava falsificando que era seu irmão, o pai deles não enxergava. Isaac perguntou: quem é você? E ele mentiu, ele falou: eu sou Esaú, e ele era Jacó. Mas daí quando Deus pergunta para ele, não tinha jeito: quem é você? E ele fala: eu sou Jacó. Portanto, meus irmãos, quem é você? Você carrega essas máscaras, alguma máscara? Ou você, esse Jacó mesmo, pequeno, fraco, ferido, e que quer se agarrar a Deus? Você talvez quer se agarrar a Deus, que vai falar para Deus assim: eu não deixo você ir, enquanto não me abençoares. Você pode ser hoje Israel, alguém que foi tocado por Deus, transformado por Deus, parte da família de Deus, com uma nova história, com um novo caráter transformado por Deus, sem aquele estigma do passado, sem as maldições do passado. Mas você precisa ter esse encontro com o seu Criador, com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa. E nós podemos ter essa transformação, porque um dia o nosso Senhor Jesus se fez Jacó no nosso lugar. O Senhor Jesus, sem nenhuma máscara, sem nenhum pecado, ele foi para a cruz, levando o castigo de todos os Jacós, para que na sua ressurreição pudesse nascer o Israel de Deus. Pessoas, homens e mulheres transformados por Deus, com uma nova vida, com um novo caráter, que agora vão resolver as suas questões familiares. Eu quero agora pensar com você: quem da sua parentela você precisa desse reencontro? Pensa aí. Quem é o seu Esaú? Ou quem é o seu Jacó? Porque às vezes nós somos esse que fomos feridos, que fomos traídos, que fomos abandonados. Quem é o seu Jacó ou Esaú na sua família? Com quem que você tem que acertar as contas de coisas que estão abafadas talvez há 20 anos? Quem é? Eu quero te dizer que vá até essa pessoa, mas primeiro teja um Peniel. O que é o Peniel? Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Reconciliação familiar é o caminho natural de quem encontrou com Deus. Hoje eu vi uma história que eu quero compartilhar com vocês no grupo da igreja. Nesses dias de bebê que está lá na minha casa, a gente fica mais quebrantado, né? Como eu falei, o Kaique pegou o Lucas a primeira vez e chorou. Bebês tocam o nosso coração, não é mesmo? Então me vem um indignamento nesses dias contra o aborto. Eu fico indignado contra o aborto. É o pior assassinato. Como que alguém pode matar um bebê, gente? É o absurdo da maldade do coração humano contra Deus. Nós não podemos ter membros de igreja
que sejam a favor do aborto, têm que serem disciplinados e, se não se arrependerem, têm que ser expulsos da igreja. É um crime. E daí, eu pesquisando coisas sobre o aborto, eu vi o caso de uma mulher, eu vou jogar para vocês no grupo para vocês verem. E ela foi uma sobrevivente de aborto. Mas como é que é isso? Tem sobrevivendo ao aborto? Diz que a mãe dela tentou abortá-la com uma espécie de alguma coisa salgada que eu esqueci o nome, eu vou jogar lá para vocês verem. Só sei que ela ingere isso, a mãe ingere isso, e por dentro o neném é queimado. E em poucas horas a mãe expele o bebê. Então a mãe dessa moça, ela chama Glenda, uma coisa assim, vou pular para vocês verem. Diz que a mãe expeliu ela, mas expeliu ela viva. Deus não permitiu que ela fosse morta. E daí diz que um dia essa moça cristã, vocês vão ver, ela está na igreja e chega a mãe dela assim e fala: eu sou sua mãe. E ela falou assim: eu estou bem, porque eu não sou da senhora, eu sou de Cristo. Essa moça só poderia dizer isso porque ela teve um Peniel, ela teve um encontro com Deus, e ela pôde perdoar a sua mãe que tomou veneno para que ela morresse. Só alguém que tem encontro com Deus pode buscar essa reconciliação familiar e perdoar pessoas que foram um Jacó na nossa vida. Ou o Jacó é você. Talvez é você que precisa ir buscar, pedir perdão, abraçar e beijar essa pessoa da sua casa, da sua família que te feriu. E se teve Peniel, ambos vão chorar, abraçando para a glória de Deus. Eu quero agora, meus irmãos,